Olá pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui para assistir mais uma aula de linguagem do professor Zezinho, tá ok? Hoje, 29 de março de 2021, trataremos da questão da concepção da leitura em sala de aula para alunos do ensino fundamental, tá ok? Então vamos dar início a essas concepções de leitura para o ensino fundamental. Como nós estamos no curso para professores a nível médio, é bom que o aluno entenda algumas fases, algumas etapas que o aluno do fundamental, o aluno do ensino médio entenda que o aluno do fundamental tem que compreender para que seja um leitor que gosta de fazer leitura e que não passe por dificuldades que eu passei lá no fundamental e que alguns de vocês também passaram, tá ok? Então o tema da nossa leitura de hoje, da nossa aula de hoje, é a leitura no âmbito escolar. Logo depois da aula eu enviarei para vocês, ou antes mesmo, alguns slides e um vídeo também tratando desta mesma temática, ok? Então, o que a gente tem que entender é que existe dificuldades por parte dos alunos em compreender o que lê, o que eles leem, no caso. Porque observe que até nós mesmos, no ensino médio, nós temos dificuldade na leitura, principalmente quando se fala de interpretação e compreensão textual. Porque isso daí já vem se arrastando muitos e muitos anos, desde do período de letramento, do processo de alfabetização, lá no nosso prezinho, como dizem os professores do jardim, né? Então é assim, essa dificuldade ela é constante. E se ela não for corrigida logo nos anos iniciais, ela vai se perpetuar por muitos e muitos anos, até ir para a faculdade, para a universidade. O aluno vai ter dificuldade em compreender o que lê. Quantas vezes o professor de português lá no ensino médio, até com vocês mesmos, fulano, leia esse texto, aí depois eu pergunto, fala agora o que compreendeu, e o aluno olha para o professor e diz, professor, eu não entendi nada. Então, há uma deficiência nisso daí, e é isso que nós vamos trabalhar nesta aula. A importância da leitura e do quanto ela contribui para o desenvolvimento do indivíduo e da sociedade. É fundamental, pessoal. Então, o ser que sabe ler, ele não só sabe decodificar as palavras, ele consegue ter seu campo de visão de leitura bem mais ampliado do que as outras pessoas. Porque tudo para ele leva a um tipo de reflexão, de análise do que está sendo lido. O lido que eu digo não é só na parte escrita. O lido é em tudo aquilo que está em sua volta. As imagens, os cartazes, os gestos das pessoas, a expressão facial. Então, quando você é um bom leitor, você consegue perceber todos esses macetes de compreensão dos diversos tipos de linguagens. Isso nós vimos nas primeiras aulas. Foi que nós vimos lá que linguagem é diferente de língua, que é diferente de fala, não foi isso? Então agora eu já estou mostrando para você que a leitura ela é importante no desenvolvimento do indivíduo como um ser social. Se ele não tivesse desenvolvimento de leituras, das leituras, ele será consequentemente um ser comum, comum. Ele não será diferenciado. Ele estará fazendo parte de um grupo que não é, eu não digo seleto, porque a palavra seleto quer dizer os melhores, será daquelas pessoas que se deixam levar pelas interpretações e compreensões da leitura do mundo dos outros e não as suas próprias, ok? Por exemplo, eu estava lendo o material para dar aula para vocês e acabei descobrindo que eu já sabia que era assim, que estudos mostram que destes alunos que compreendem o que estão lendo, apenas 4,8% deles é que tem domínio disso. Os outros não conseguem entender ou compreender aquilo que está sendo dito. Aí você diz, professor, então é muito pouco, não chega nem a 5%. Deu uma melhorada aí, porque eu estou puxando dados, eu puxei um dado lá de 2001, 2003. Com certeza houve uma melhora. Mas não atingiu, na minha interpretação, acredito que depois é bom a gente analisar isso, que não chegou a 10% não. Ainda é muito pouco.
é muito pouco ainda. Infelizmente, nossa política educacional, a brasileira, né, ela não nos permite, é como se fosse um freio de mão puxado, fazer esse tipo de questões, porque aparentemente, na minha interpretação, como eu sou um pouco crítico, eu vejo que é justamente aquilo que eles querem, que faça com que o aluno não consiga compreender, embora que eles cobrem ao contrário. Mas eu não vejo assim tanto esforço por parte dos órgãos de cima, né? Eu vejo o esforço mais de cima, de baixo para cima, que é o professor, é a escola querendo que o aluno seja esse cidadão crítico, do qual é o sonho. Mas há uma barreira, um limite que impede que faça isso. Que eu não vou entrar em detalhes porque aí é assunto para uma nova aula. Mas isso não impede que algumas escolas, inclusive o CMA, a nossa escola, ela se apresenta em relação às escolas aqui da região de uma forma diferenciada. Os nossos indicadores se elevaram um pouco nos últimos anos. Então nós podemos dizer que nós somos um pouco diferenciados, estamos acima da média aqui da nossa região. Isso é bom. Né? Isso é bom porque mostra o comprometimento dos seus professores, das suas professoras, o engajamento desses alunos. Lembrando que não são todos os alunos, o sonho seria para todos, mas infelizmente isso não acontece, né? Isso é claro. Ao tratarmos da formação deste leitor na escola, é importante analisarmos quais são as concepções de linguagem, quais são as concepções que se tem de texto, quais são as concepções que tem de leitura que caracterizam as práticas. Então, isso daí é importante você como professor, futuro professor, professor em período de estágio, entenda isso. Quando você entra numa sala e vai avaliar, quem já tem muitos anos de prática faz isso. Ele quer ver que nível o seu aluno está em termos de linguagem, se ele compreende o que é um texto, qual o nível de leitura dele. Quando se fala de nível de leitura, não é aquela leitura que se fazia antigamente não, para saber quem é que lia melhor, não. É a leitura da compreensão. Entendeu? E nessa leitura da compreensão, para que ele atinja isso, ele tem que saber modalidades de textos. Quais são os tipos de textos. E a gente sabe que nós somos bombardeados, que na última aula eu falei, por vários tipos de textos. E esses textos têm linguagens diferentes. O texto, quando eu falo, pessoal, voltando um pouquinho, não é o texto escrito em si, não. É todo tipo de texto. É o de imagem, é o de vídeo, porque hoje nós somos bombardeados constantemente, a todo momento, por inúmeros tipos de textos. Sem contar os gêneros textuais que estão dentro das academias, dentro das escolas, para que o aluno tenha acesso. Então, concepções de linguagem. Se a linguagem é verbal, se é não verbal, né? Se não verbal é oral e escrita, não verbal são os gestos, a dança, a mímica, o tato também, né? O da visão, que é arquitetura, pintura, tudo isso aí você tem que saber o nível em que eles estão. Tá ok? Para que haja uma melhor compreensão na leitura. Aí, os estudos no campo do ensino da língua materna nos mostram que durante muito tempo predominou a concepção de linguagem enquanto código estrutura. E a de texto enquanto uma justaposição apenas de palavras e frases. Não sei se vocês estão me entendendo. Eu quero dizer o seguinte, que até pouco tempo atrás, não vou dizer muito tempo, e até hoje ainda tem professores que trabalham com esse tipo de coisa. Acha que se o aluno souber que casa é a letrinha C-A-S-A, é casa, o aluno já está alfabetizado. E esquece que por detrás da palavra casa tem uma infinidade de coisas que ele tem que descobrir. Que é a leitura entre as linhas, né? Você já viu esse ditado a um professor falar, não? Eu quero que você descubra o que está entre as linhas. Aí o cara fica procurando uma coisa escrita. Não é. A palavra casa para o aluno só significa 4 letras. Isso daí, meu povo, é decodificação
de símbolos, é decodificação de códigos linguísticos. Isso não é alfabetização. Isso não é processo de letramento. Decodificar é uma coisa, e compreender, levar para a vida do aluno, para o lado dele social, é uma coisa totalmente diferente. Então as escolas há um tempo atrás, eu quero acreditar nisso, agiam dessa forma. Escreviam as letrinhas, ele tinha que decorar o alfabeto, tinha que decorar quais são as vogais, quais são as consoantes, sem nenhuma preocupação social com a palavra. Agora, se você for um professor mais cauteloso e ver que seu aluno precisa de certas informações, já vai começar a desenvolver o que significa casa para ele. Ele vai dizer, professor, é o sonho do meu pai, que meu pai nem uma casa tem, a gente vive de favor, de aluguel na casa do meu avô, na casa de alguém, assim. Então, quando ele começa a interagir com a palavra casa, embora que ele nunca vai esquecer como é que se escreve casa, ele vai perceber que a palavra casa faz parte da situação dele como cidadão, como um ser que pertence a um determinado espaço social. Então, é esse tipo de aluno, é esse tipo de leitura que a gente tem que promover nos nossos alunos. É levar para o lado crítico, para o lado reflexivo, e não apenas decodificar. Decodificação foi isso que nos tornamos. Por isso que quando a gente, eu não digo todos, mas quando se manda ler, ele não consegue compreender, porque ele não entende as palavras direito, o que é que elas querem dizer. Ah, mas eu sei, professor, eu sei que casa, sim, você sabe, mas o problema é pôr em prática. Isso daí, quando o aluno, desde pequenininho que ele vem com essa ideia, ele flora mais. Ele compreende o texto quando ele já lê. Porque ele já vem com uma filosofia diferente de leitura da nossa. Nós antigos temos dificuldade com isso. Eu me coloco junto com esses antigos. Muitos novos não, já tem uma coisa diferente. Naquele tempo, queria matar um aluno, entregasse o microfone para ele. Morria ali, Tezinho da Silva. Entregue hoje para uma criança, você vê a habilidade que ele já tem. Eles não têm medo, porque é uma coisa comum. É uma coisa simples hoje em dia. Você vê que a dificuldade quando o professor pede para fazer um vídeo ensinando uma criança lá como é o que é fábula. Há uma dificuldade da gente ainda. E vocês são bem mais novos do que eu. Só que os pequenininhos estão vindo aí e vão dar um show na gente. Entendeu? Ir para uma câmera para falar isso, eu prefiro ter vocês lá na minha frente. Agora aqui é como se fosse um pouco constrangedor. Eu fico tímido diante disso aqui. Porque eu não fui adaptado para isso. Nós estamos se adaptando agora. E imagina esses pequenininhos quando vão vir aí, hein? Vão vir dando uma de ator da Globo. Porque eles já estão com habilidade para isso. É a mesma questão da leitura. A leitura para eles, esses novos, está vindo de forma diferente. Com certeza que eles serão bem mais leitores do que a gente. Quando eu digo mais leitor, não é que lê muito não, é que sabe ler. Sabe compreender, sabe refletir naquilo que está lendo. Tá ok? Então, pessoal, vamos aí, vamos ver essa nova forma de ver a questão da leitura, né? Olha, há mais ou menos aí umas décadas atrás, a linguagem passou a ser entendida como uma forma de interação situada em um contexto sócio-histórico específico. O texto, por sua vez, é visto, independentemente de sua extensão, uma unidade de sentido resultante de processo interativo entre o sujeito da linguagem. O que eu quero dizer é que... O que eu quero dizer com esse discurso todo? Que antigamente o texto era visto apenas como um objeto que devia ser lido. Ele não era um processo de interação. Pessoal, qualquer texto, ele tem que ser visto como uma troca de conversa entre você e o autor. Por isso que diz que é interação comunicativa. A partir do momento que você não está entendendo o que o autor quer lhe dizer, o texto não está servindo para o propósito comunicativo. Por isso que o momento de leitura é um momento reflexivo. Que você vai avaliar se aquilo que você está lendo, ou que o autor produziu para você, se você concorda ou discorda. Claro que existem textos que não tem como você discordar. Uma bula de um remédio, você vai discordar como? Agora, um texto escrito, até científico,
tem como você dizer, eu não concordo com isso não. Agora você, para fazer isso, você tem que ter um embasamento teórico. É por isso que geralmente os textos a gente concorda. Um texto que talvez a gente consiga discordar é um texto dissertativo, argumentativo, feito por algum colega nosso, que o nível, às vezes, de conhecimento é um pouquinho maior, mas compreende mais, e chega lá e... né? A leitura é uma atividade associada à lógica. Ela não pode ser desassociada a uma lógica. Ela não serve apenas para decifrar códigos. Ela não é apenas para decifrar pensamentos. Ela tem que perceber a associação lógica dos fatos. Então a leitura, ela vai além daquilo que você está vendo. A leitura, ela faz uma associação daquilo que você já conhece, daquilo que você está vendo, com aquilo que está sendo dito no texto. E aí você vai fazer esse apanhado de tudo isso e ver o que é que acontece. Tá ok? Então, isso a gente tem que perceber no nosso aluno. Isso a gente tem que promover no nosso aluno. Aí você pode dizer, professor, mas você não fez isso com a gente no ensino médio. O objetivo da aula é fazer com que alunos que estão aflorando sejam diferentes até atingir aqui. Que é isso que o que peca em muita estrutura governamental municipal, não só daqui como do Brasil todo, é querer colocar professores, muitos deles, como a gente sabia como era antigamente, que só tinham um ensino médio para dar aula na alfabetização, porque dizia que era mais fácil de ensinar. E deixava os de graduação, pós-graduação, mestrado, para o ensino médio. Mas a base era fundamental, mas a gente não compreendia isso. Hoje sentimos essa necessidade de que professores bem preparados vá para a ponta, para que prepare esses alunos que cheguem diferentes no ensino médio e vá para a faculdade. Entendeu a lógica? Então agora nós não podemos mais... Claro que o professor do ensino médio, como eu sempre incentivo, pessoal, fazer leitura, tem vestibular, vamos lá, vamos ler uma coisa diferente, vamos ser mais críticos, vamos produzir coisas reflexivas e não ficar só no oba-oba e do senso comum. Então, o nosso propósito com essa discussão que eu estou tendo aqui com vocês, discussão, né? De briga não, né? Ressaltar o trabalho da leitura como uma prática libertadora. A leitura não pode ser encarada como algo individual. A leitura ela é social, que tem um processo de interação entre você e quem escreveu e vice-versa. E não deixar você com aquele acúmulo de conteúdo, de sim tornar você um cidadão preparado para lidar com as questões sociais, tornando você liberto, né? Quem tratou isso foi Paulo Freire, né? Ele disse que a educação liberta. E realmente, pessoas bem dotadas de conhecimento, elas não vão pela cabeça de terceiros. Elas até escutam essas pessoas, que é um propósito da comunicação. Mas elas fazem uma ponte entre aquilo que ele já conhece, com o do outro conhece, e faz uma conta, vamos dizer assim, para matemática, né? Faz uma conta e faz um denominador comum lá. Não sei se é esse o termo que eu quis colocar, não, porque eu não sei muito de matemática. Mas se chega a um dele, a interpretação que ele faz. Não vira uma Maria vai com as outras. Porque tem gente que deixa de acreditar naquilo que ele realmente queria acreditar para acreditar só porque o outro disse que é daquele jeito. Então, pessoal, a leitura é uma das bases, claro que existem outros fatores, né, para ampliação do conhecimento de mundo que já, que já vem com a criança. A criança ela vive num contexto, ela conhece o que está em volta. Por isso que tem alguns pesquisadores aí da parte da linguística que diz que tem que trabalhar a leitura com aquilo que o aluno já conhece. A partir daquilo que ele conhece, e levar para outro e começar a ampliar aquilo ali. Que é a visão de mundo que ele tem, o conhecimento de mundo que aquele aluno tem. Como é que eu vou falar da Torre de Paris se o menino não sabe nem o que é a torre? Se falar de torre, ele pensa que é a torre aqui da televisão aqui.
essas parabólicas que coloca aqui para transmitir, né? Através de uma imagem, tudo bem, ele vai entender, mas ele não é uma coisa que vai ficar muito distante para ele. Mas se a gente trabalhar falando de feijão, de milho, de roça, de equipamento, de economia local, será que ele não vai pegar isso com mais facilidade? Depois ele vai ampliando isso. Claro que não é para falar só daqui. Isso aí é inicial, né? Depois vai ampliando isso, tudo isso. Então é uma prática utilizada por grandes mestres da educação, né? Então, cabe a nós, professores, promover algumas práticas que favoreçam, pessoal, a elaboração crítica do aluno frente aos diversos textos. Ele não pode ser um sujeito passivo diante das coisas que eles, dos textos que eu digo, não é texto só escrito não, vou repetir, os diversos textos. Ele tem que encarar aquilo como um elemento crítico, reflexivo. É como se ele desconfiasse de tudo daquilo que ele percebe e tudo daquilo que ele lê. Estou lendo, estou. Mas será que isso é verdade ou não? O que é que eu vou analisar aqui? Vamos entender. Eu estou lendo um livro de um escritor americano, quer dizer, já concluí. Se vocês quiserem depois, podem me mandar. Professor, no individual, né? Professor, manda aí o nome do livro que o senhor leu. É que fala sobre a questão da felicidade. Ai, professor, lembro sobre felicidade. Pessoal, é felicidade numa parte crítica. Crítica que eu digo não é ruim não, é a crítica no sentido de reflexão. É um livro que fala sobre alunos da Universidade de Harvard, lá nos Estados Unidos. É a melhor universidade do mundo. E eles sofrem depressão. Um número pequeno consegue concluir os estudos lá. A maioria, alguns se matam por causa da pressão. E esse livro fala que as pessoas ficam sempre procurando a felicidade. Eu vou atrás da felicidade, eu quero ser feliz, quero ser feliz. E eles esquecem que a felicidade, ela antecede o sucesso. Então, na realidade, o que a gente procura não é a felicidade. O que a gente procura é o sucesso. Para você chegar na felicidade, você tem que primeiro ter o sucesso? Não, é o contrário. Para que você chegue no sucesso, você tem que ser uma pessoa feliz. Feliz no trabalho, feliz no estudo, feliz em tudo. O sucesso é consequência. E as pessoas entendem tudo ao contrário. Por isso que vivem amarguradas. Eu acredito que seja isso. Eu, depois que li o livro, tornei outra pessoa. Então o livro ele tem esse propósito de você interagir com o autor, com a coisa que é colocada por ele ali, e você tem que fazer uma análise daquilo ali, se realmente aquilo é importante e se é daquele jeito. Então, o nome do livro é Felicidade em Harvard, tem alguma coisa assim. Depois vocês peçam para mim que eu envio. Ele é pequenininho, só tem 240 páginas. Você lê assim de uma tacadazinha, rapidinho, uma linguagem super simples. Tá ok? Então, pessoal, quando o aluno ele consegue a sentir a leitura de uma forma como se fosse algo que se junta àquilo que ele já tem, ele se torna um ser livre. Um ser que não é dominado. Ele compreende as coisas com mais facilidade. Vocês vão encontrar esse conteúdo lá num livro de Paulo Freire chamado Pedagogia da Autonomia. Tem uma pedagogia do oprimido, que é dele também, tem pedagogia da autonomia. Leiam lá. Ou se vocês não já leram, que eu tenho certeza que algum professor aí já indicou esse livro para vocês. Faça a leitura, também é excelente, viu? 3 movimentos de consciência da leitura. 3 movimentos. Primeiro, quando se faz uma leitura, você não pode ler uma leitura e passar por cima de certas palavras das quais você não conhece o significado. Você não vai compreender o final. Então a coisa que tem que fazer é constatar determinados significados. Segundo, refletir sobre eles, sobre o texto que você está lendo. Terceiro, transformar, ler entre as linhas para ampliar seu conhecimento de mundo. Então, você tem que saber o que está lendo, tem que refletir sobre ele para que sirva de ampliação para o seu conhecimento de mundo. Porque senão, blá blá, você não vai compreender com mais exatidão aquilo que você está lendo.
Então, pessoal, como eu já disse para vocês, e fique claro e registrado aqui, que a leitura é uma interação verbal do indivíduo socialmente. Ele tem que compreender o seu lugar na sua estrutura social. E tem que compreender que aquilo ali não é o mundo dele, que o mundo é bem maior do que aquilo. É uma relação com o mundo e com os outros. A leitura não é um processo individual, a leitura é um processo coletivo. Então, ó, existem vários tipos várias formas que importantes para o desenvolvimento de uma prática de leitura. Primeiro, ler para se divertir, para relaxar, para apreciar. Essa é a que a gente mais gosta. Nos diverte, né? Nos torna mais leve. A segunda, ler para receber mensagem de outras pessoas. Tem que ter cuidado, porque geralmente aquilo que está escrito não é o que a pessoa quer dizer. Você vai ter que compreender também. Ler para orientar-se sobre como realizar alguma atividade, né? Que são chamados os textos injuntivos. Quando você compra um celular mesmo, bem aquele manual dentro que geralmente ninguém lê aquilo, né? Mas a lei é para orientar. Qualquer problema que for ter no seu celular depois, você vai dizer que o celular veio com defeito. Mas não, você que não soube ou que você não leu as orientações do fabricante. Então, para se divertir, para receber mensagem dos outros, para orientar-se. E tem um texto ainda para informar-se. Um jornal, né? Você lê com o propósito de se tornar mais informativo. Entendeu? O quinto, ler para escrever. Tem esse propósito. Porque aquilo que você fala com o seu colega no dia a dia, você não pode reproduzir aquilo no papel, porque a linguagem formal é diferente da linguagem formal. Então, quando você escreve, você tem que saber o que é que as palavras que são utilizadas, as concordâncias, tudo certinho, porque não é a mesma coisa da fala. Embora tenha gente que quer escrever um artigo científico, alguma coisa que o professor pediu, do jeito que está escrevendo no WhatsApp. Você tem que entender que cada lugar onde é escrito alguma coisa tem modalidades de escritas diferentes. E tem que respeitar isso. Senão, a vaca vai para o brejo. E o último é ler para aprender a ler. Por isso que quando se pega um livro, você tem que saber ler. Aí você diz, eu não sei ler, professor. Não. Cada tipo de texto ele deve ser lido de uma forma diferente. Se for leitura de um para prazer, você lê de um jeito. Pode ser até numa rede, deitadinho lá, se balançando, deitado na cama. Agora, como é que você vai ler uma coisa que é importante para fazer um Enem deitado numa rede? Né? Isso não existe. Então, ler, você tem que ler. Porque quanto mais lê, mais aprende a ler. E sabendo que o seu vocabulário ele se desenvolve a partir da quantidade de leituras que você vai fazendo. Tá certo assim? Eu estou falando tudo isso não é tanto para vocês mais não. Isso daí é para vocês desenvolverem os seus alunos. E lembrando que essa mediação entre o texto que é produzido, o contexto em que a criança vive e o professor, ela é importante para que o aluno compreenda os enunciados. E a partir da compreensão desses enunciados entre texto, mundo dele e o professor, essa junção de tudo, é que leva ele a construir o seu próprio texto. Lembra que eu disse? Não vá pela cabeça dos outros. Escute o que o outro está dizendo, mas faça a sua interpretação dos fatos. Este novo anunciado é uma terceira faixa, que é a que você tem que seguir, que aquela é a sua. Você escutou do outro, ponderou com aquela que você já tinha, fez uma terceira. Essa é a que está valendo. Claro que não é definitiva. Nada é definitivo. Você pode ir mexendo. Como as leis da natureza e a lei da ciência, nada está pronto definitivo. Sempre pode ser modificado. E a leitura é um trabalho fundamental para a aprendizagem das outras disciplinas. É uma questão que eu fico um pouco meio preocupado, porque a pessoa vai em português, tira 3. Aí em outra disciplina, que eu não vou citar o nome, né, que depende da leitura, e muita leitura, tira um 10. E aí eu fico, como isso é possível? Como isso acontece?
Se depende da leitura. Mas, como diz a história, né? Cada macaco no seu galho. Então, pessoal, tá aí uma das propostas que eu estou passando para vocês. Eu vou enviar o artigo que fala sobre isso. E lá no artigo, a atividade que vocês terão que fazer, que executar e mandar pelo Google Sala de Aula. Inclusive, eu estou começando a corrigir os que já me enviaram da aula passada. E depois eu pego nessa agora na Semana Santa, aproveitar que são uns dias para a gente descansar, para fazer, descansar, entre aspas, professor não descansa, né? Fazer as correções desse outro. O que é que vocês terão que fazer com o artigo que eu vou estar mandando aqui? É um artigo que tem 13 páginas, que fala sobre a concepção de leitura no ensino fundamental, viu? Vocês vão fazer a leitura desse artigo e quando terminar a leitura, ou cada um vai seguir seu ritmo, né? Vai produzindo um mapa conceitual. Um mapa conceitual os professores passam direto. E esse mapa conceitual, quem puder fazer no computador para ficar bonitinho, né? E mandar lá no Google Sala de Aula, fica beleza. Que se não, pode fazer seus desenhos com sua caneta, colorida, bonitinho, né? Dividindo as etapas e manda para lá. Tá ok? Então por hoje é só, né? Amanhã não sei, mas para mim amanhã nós temos aulas de língua portuguesa. Vamos lá, viu? Valeu e até a próxima.